Capítulo 6. Jonas, Laodiceia e o ministério do último dia. De muitas maneiras, a igreja no Ocidente tem sido como Jonas fugindo da presença do Senhor no navio que ia para Tarsis. Essa cidade representa os campos de ministério que Deus não escolheu. De muitos modos, a atividade religiosa substituiu a obediência e a presença do Senhor. Muitas das boas obras que estão sendo realizadas pela igreja no dia de hoje verdadeiramente são boas obras, apenas não são as obras que o Senhor designou. Essas boas obras são oferecidas a Deus como uma compensação por não fazer o que Ele nos mandou fazer. Foi a rebelião de Jonas que trouxe a tempestade sobre os pagãos que estavam no navio. A rebelião da igreja e a sua tendência para tomar um rumo errado é a razão pela qual tem havido tantas tempestades que têm trazido tanto juízo sobre o mundo de hoje. Os pagãos na história de Jonas, na verdade, tinham mais contato com a realidade do que o homem de Deus. Eles estavam procurando encontrar Deus enquanto o profeta dormia. Os pagãos tiveram que acordar o profeta para que ele pudesse invocar o seu Deus. De igual modo, muitos dos pagãos no mundo têm tido um discernimento maior acerca dos tempos, dos falsos ensinos e da corrupção em ministérios do que a própria igreja. E muitas das calúnias e abusos que são lançados sobre a igreja são uma tentativa de despertá-la para que invoque o seu Deus. Disso não temos que concluir que o mundo não será também julgado pelo seu mal. Ele será julgado, mas não antes da igreja. Como um certo ditado popular diz, um navio no mar é bom, mas o mar no navio é sinal de problemas. A igreja hoje está tendo um impacto maior dado pelo mundo do que este tem sido impactado pela igreja. Temos de remover as influências não piedosas da igreja para que ela tenha autoridade contra a impiedade. Como o apóstolo questionou os coríntios, não julgais vós os de dentro, ou seja, os que estão na igreja? O amor de Deus não é esse ágape descuidado nosso, mesmo que pensemos o contrário. Quando aprovamos coisas que Deus desaprova, expressamos uma misericórdia não santificada, e isso trará juízo sobre toda a casa. Quando Jesus andou na terra, Israel certamente era a nação de maior nível moral e a mais digna de honra do mundo. Como vemos nos evangelhos, eles apedrejavam aqueles que eram pegos em adultério. Eles não toleravam esse pecado em seu meio. Contudo, o Senhor disse que haveria mais tolerância para Tiro, para Sidom e até mesmo para Sodoma no dia do juízo, do que para as aparentemente justas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Tiro e Sidom eram duas das cidades mais ímpias daquele tempo, e Sodoma foi uma das mais ímpias de todos os tempos. Contudo, aquelas cidades conservadoras e cheias de moral de Israel estariam em pior situação do que elas no juízo. Por quê? Porque, obviamente, Deus não vai julgar apenas por quantas trevas há, mas também por quanta luz foi rejeitada. Corazim, Betsaida e Cafarnaum podem ter sido moralistas e conservadoras, mas seus habitantes haviam rejeitado a própria luz quando o Senhor lhes veio oferecer luz. Quanta luz tem sido oferecida à igreja e quanto tem sido rejeitada? Com uma luz maior, vem junto uma responsabilidade maior. Temos a tendência de nos medirmos com a medida do restante do mundo. E assim achamos que estamos muito bem, mas Deus não nos mede com a medida do mundo. Ele olha para o quanto de luz Ele nos deu e em quanto dessa luz estamos andando.
Considerando a avaliação que ele fez da cidade de Israel, como será que ele vai nos avaliar? Um incêndio em breve virá sobre a igreja que removerá toda a madeira, todo o feno e toda a palha, mas que deixará intacto o ouro, a prata e as pedras preciosas. Das obras que tenham sido feitas em nome do Senhor, mas sem o seu comissionamento, nenhuma pedra sequer será deixada sobre outra pedra. Tudo que puder ser abalado será abalado. O que for segundo a vontade de Deus será purificado. O que não for a sua vontade será removido. Não haverá uma igreja, um ministério, um ministro ou uma pessoa que não venha a ser atingido por esse fogo. Todos nos humilharemos diante do Senhor, diante uns dos outros e diante do mundo. O orgulho e a presunção deram início à queda, e a sua remoção dará início à exaltação da igreja. Isso é necessário porque a maior exaltação da igreja na história é após esse juízo. Podemos fazer com que o nosso juízo se torne mais fácil. Pela misericórdia do Senhor, Ele vai dar uma clara palavra de advertência ao seu povo no sentido do que julguemos a nós mesmos antes que Ele tenha que nos julgar. A misericórdia triunfa sobre o juízo e o Senhor sempre prefere demonstrar misericórdia. Sua preferência é a de que a nossa disciplina seja tão fácil quanto possível, mas Ele terá um povo santo. Se a misericórdia não funcionar, se não chegarmos ao arrependimento por causa da sua bondade, virá em seguida a sua ira. Também não presumamos que a ignorância nos excusará. Todos terão uma oportunidade de ouvir a sua advertência, mas aqueles que de tal modo estiverem tomados em seus afazeres e em seus interesses que não chegarem a prestar atenção, pagarão um alto preço por sua negligência. Seu julgamento será justo, não haverá desculpa para ninguém. Agora é a hora para que nos arrependamos de nossa mornidão e do nosso egoísmo, que não mais continuemos a apontar as trevas que os homens do mundo estão vivendo se a nossa própria luz não estiver brilhando para eles. Voltemos agora ao nosso primeiro amor e ao nosso primeiro comprometimento e nunca mais deixemos que eles sejam roubados de nós de novo. Subtítulo: Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse foram um paralelo profético de toda a era da igreja. 7 com frequência é empregado nas Escrituras como o número que indica algo completo. Assim, as 7 igrejas indicam a igreja toda e a igreja em toda a história. Começando com Éfeso, que era a figura da igreja do primeiro século, podemos ver um notável resumo da história da igreja. Laodiceia, sendo a última das 7 igrejas, é um tipo da igreja do último dia. Geralmente, pensamos acerca da Laodiceia como sendo a igreja morna e, de fato, esse é o nosso problema principal. Pensamos que somos ricos e somos mais ricos do que qualquer outra igreja na história sob muitos aspectos, mas na verdadeira vida e no verdadeiro poder somos pobres, cegos e nus. Embora a igreja de Laodiceia tenha recebido esse veredicto tão devastador quanto a sua condição, as maiores promessas que foram dadas às igrejas foram para a igreja de Laodiceia, caso ela vencesse. Temos em alta estima aqueles que são vencedores em tempos de perseguição, de trevas e de dias maus, e isso é correto de nossa parte, mas os maiores vencedores de todos poderão ser os que vencerem a mornidão gerada pela prosperidade e pelo conforto. Em Apocalipse 3:20, vemos o Senhor batendo a porta da igreja de Laodiceia, procurando pessoalmente entrar e cear com ela.
É digno de nota que o Senhor está do lado de fora, tentando entrar. Mesmo assim, Ele procura entrar e dar pessoalmente a essa igreja mais revelações e verdades do que a quaisquer das outras igrejas da história. Nós não apenas temos a Bíblia completa, mas ela agora acha-se disponível em quase todos os países do mundo. Temos o mundo todo em grande parte alfabetizado, temos livros, fitas, vídeos, rádio, televisão e temos sido abençoados com alguns dos mais extraordinários mestres de toda a história da igreja. Um homem de Deus pode gastar a sua vida toda adquirindo conhecimento e explicá-lo num livro cujo conteúdo podemos absorver em algumas poucas horas. Ainda estamos usando esse grande conhecimento ou será que ainda apreciamos a incrível bênção que o Senhor tornou disponível para nós hoje? Todo aquele que buscou o Senhor em todas as épocas teria apreciado demais ter o que o Senhor nos deu, e nós temos estado em grande parte mornos em nossa apreciação e no uso dessas coisas. Chegou a hora de acabarmos com a nossa letargia e abrirmos a porta, permitindo que o Senhor entre em sua própria igreja. O que significa cear com Jesus? Depois de sua ressurreição, até mesmo seus discípulos mais íntimos tiveram dificuldade de reconhecê-lo. É porque eles dependiam mais do conhecimento dado pela aparência física do que o dado pelo coração. Eles conheciam o Senhor segundo a carne e não segundo o Espírito. Jesus, ao se acercar de 2 de seus discípulos no caminho de Emaús, eles não o reconheceram, até mesmo quando ele lhes abriu as Escrituras. Foi somente quando viram partir o pão que seus olhos se abriram. O mesmo se dá conosco. É quando vemos Jesus partindo o pão para nós, para nos alimentar. Não o nosso pastor, não o nosso autor predileto, não o nosso mestre ou o nosso teleevangelista, mas quando for o Senhor mesmo, então é que os nossos olhos se abrirão. Certamente o Senhor usa esses seus servos para falar a nós, mas temos que começar a reconhecê-lo como aquele que está nos alimentando. O que importa não é apenas ouvirmos as palavras ditas pelo Senhor, mas sim ouvir a própria palavra. Essa é a promessa a Laodiceia, a última igreja. Se o ouvirmos batendo e abrirmos, cearemos com ele. Não tem sido este o desejo do nosso coração desde o princípio? Não apenas saber a respeito dele, mas conhecê-lo, ter comunhão com ele? Ele é o nosso primeiro amor e nós retornaremos a ele. É assim que a luz, a glória e o poder para realizar o ministério do último dia virão, quando os nossos olhos estiverem de novo postos nele, tão somente quando todo o corpo estiver cheio de luz. Subtítulo: Benjamim e a Igreja do Último Dia. Há uma revelação profética que traça um paralelo entre a história da igreja e os filhos de Jacó que vieram a se tornar as 12 tribos de Israel. Podemos ver um paralelismo entre a história da igreja com as profecias ditas a respeito desses 12, tanto por Jacó como por Moisés. A igreja é a semente espiritual de Israel, e a história da nação de Israel foi um esboço profético do destino da igreja. Vemos o natural sendo revelado primeiro e depois o espiritual. Podemos ver em Rúben, o primogênito de Jacó, um retrato da igreja primitiva. O nascimento dos filhos que se seguiram e as histórias das suas tribos compreendem uma impressionante figura da história da igreja.
Benjamim, o último filho, é um tipo da igreja do último dia. Benjamim é um dos 3 homens nas Escrituras que nasceram em Belém, os outros 2 sendo Davi e Jesus. Belém significa casa de pão, ou um lugar em que há alimentos, o que de novo reflete o fato de que a igreja do último dia nasceria num lugar com abundante alimento espiritual. Quando Benjamim e seus irmãos foram convidados a comer com José no Egito, antes dele lhes ter revelado a sua identidade, as Escrituras dizem: então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis 43, versículo 34. Isso foi um outro incidente profético prenunciado à abundância de alimento espiritual que seria proporcionada à igreja do último dia. Tal abundância de pão espiritual no dia de hoje excede o de todas as outras eras das demais igrejas e temos que aproveitar esta grande oportunidade. O conhecimento, a compreensão e o derramar de revelações diretamente do Senhor nos têm sido dados por uma razão. Vamos ter que fazer uso de tudo que o Senhor nos está dando para desempenharmos a função que nos foi dada para esta hora. É tempo de comprar dele o ouro que foi refinado pelo fogo. Esses tesouros de sabedoria e de conhecimento que já foram aprovados. É tempo de comprar dele as vestes de pureza que cobrirão o nosso pecado e a nossa nudez. É tempo de comprar dele o colírio que abrirá os nossos olhos para que possamos ver a partir da perspectiva dele. Em Apocalipse 7, versículo 9, vemos a grande multidão vestida em vestes brancas que permanecem diante do trono. Aos vencedores da igreja de Laodiceia, o Senhor prometeu que eles se sentariam consigo no seu trono. Ele tornou disponível a esta igreja uma posição de autoridade e de poder sem precedentes. Não é por causa de nossa retidão, mas é devido ao seu propósito para este tempo. A autoridade que ele está para dar nunca foi tão necessária antes como é agora. Aqueles que vencerem o espírito de mornidão em breve farão prodígios tal como não houve igual, tanto no tempo do Antigo como do Novo Testamento. O Senhor reservou o seu melhor vinho para o fim, e aqueles que forem zelosos para com ele já estão começando a tomá-lo. A glória da casa posterior será maior do que a da anterior. Isso não quer dizer que a casa posterior do último dia seja maior, mas que a glória será maior. Vemos esta promessa ao vencedor da igreja de Laodiceia refletida também na vida de Benjamim. Quando Benjamim nasceu, sua mãe morreu. Antes de expirar, porém, ela lhe deu o nome de Benoni, que significa filho de minhas dores. Jacó mudou-lhe o nome para Benjamim, que significa filho da minha destra. Ele foi transformado ou ressuscitado da condição de um filho de dores para sua mãe para um filho da mão direita de seu pai. A mão direita representa a posição de autoridade, de poder, assim como Jesus está sentado à destra do Pai. O fato do último filho ter que se chamar Benjamim foi um testemunho da autoridade com a qual o ministério do último dia se revestiria. Benjamim foi o único dentre os 12 cujo nome foi dado por seu pai e não por sua mãe. Isso explica a autoridade que será dada a este ministério do último dia. As pessoas não serão nomeadas ou comissionadas por sua mãe, a igreja, mas pelo Pai.
Suas funções e ministérios não virão por causa dos cursos feitos num seminário, nem serão determinados por necessidades prementes da igreja ou das pessoas. Eles receberão suas funções do alto. Há homens e mulheres vivos no dia de hoje que se recusaram a receber o seu comissionamento da igreja, mas pacientemente estão esperando ouvir a voz do Pai lhes dizer: "Este é o meu filho amado", atuando como mestre, ou apóstolo, ou profeta e etc. em você. Subtítulo: A causa da exaustão. O fato de ministérios não terem esperado o comissionamento do Pai tem sido a causa de muita desorientação e exaustão espiritual, o que, por sua vez, tem causado a condição de mornidão da igreja de hoje. Em decorrência disso, alguns que, em potencial, são grandes evangelistas, têm desperdiçado a vida tentando ser pastores, o mesmo ocorrendo com mestres tentando ser evangelistas e assim por diante. Outros falharam no ministério mesmo sabendo qual era o seu chamado, mas por desprezarem o chamado para o seu comissionamento. Há uma grande diferença entre o chamado de Deus para o ministério e o comissionamento para aquele ministério. Paulo foi chamado como um apóstolo muitos anos antes de ter sido comissionado pelo Espírito Santo. O tempo entre o chamado e o comissionamento é crucial para um preparo adequado que é requerido pelo ministério. Como Paulo explicou: "Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, não apenas para si, para que eu o pregasse." Gálatas capítulo 1, versículo 15. Preparar-se não é apenas aprender mais acerca do Senhor ou acerca de seus modos de agir, é ter Jesus manifesto em nós. Águas vivas provém do ser mais interior, e somente quando Jesus está verdadeiramente em nosso coração, não apenas em nossa mente, é que ministraremos o que de fato é Jesus. Milagres foram realizados pelo Senhor para confirmar sua palavra, mas eles tinham o propósito de também ser uma mensagem. O primeiro milagre que Jesus realizou é um dos mais importantes para compreendermos isso. Através do primeiro milagre, o Senhor estava dando uma ilustração aos recém-chamados discípulos sobre qual seria a obra inicial a ser feita neles. Ele tinha as talhas postas de lado, que representavam os discípulos, e ele as fez encher até a borda com água. A água representa a sua palavra, veja Efésios 5, versículo 26, com a qual ele iria encher os discípulos também. Então ele transformou a água em vinho, simbolizando que ele transformaria a sua palavra em espírito e em vida neles. Não basta ter apenas o entendimento mental correto da palavra do Senhor. Ela tem que se tornar a nossa vida, enchendo o nosso ser mais profundo. Qualquer um pode ensinar sobre o amor de Deus, mas apenas aqueles que lhe deram a vida é que podem comunicar esse amor. Qualquer um pode ensinar verdades, mas somente aqueles que deram a vida para a busca dessas verdades é que podem comunicar um amor pela verdade, o que é a essência do verdadeiro ministério do ensino. O conhecimento e a habilidade para comunicar fatos podem ser facilmente conseguidos através do estudo e da prática. A habilidade apostólica para comunicar vida somente pode ser conseguida levando diariamente a cruz, seguindo o Senhor, fazendo como Ele fez, e todas as coisas em prol do Evangelho, de forma que a mensagem que levamos seja também a nossa vida.
Para o ministério do último dia, o Senhor destacou um certo número de vasos que pacientemente esperaram que a sua água se transformasse em vinho. Estes estão para ser liberados com uma vida e com um poder em sua mensagem tão inusitados que a igreja ficará impressionada por sua qualidade, como aconteceu com o mestre Sala no casamento de Caná. O Senhor de novo reservou o seu melhor vinho para o fim. Depois de o termos provado, jamais nos contentaremos com a água desprovida de vida, de meras fórmulas e princípios concebidas pela mente daqueles que fazem uso de uma ginástica mental em substituição aos procedimentos do Espírito. Laodiceia foi exortada com as palavras: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Isso foi porque uma falta de zelo era a raiz do problema. Temos de reconhecer as razões da nossa mornidão para sermos libertos dela. Como foi dito, uma causa importante dessa situação é o atual sistema religioso que tem posto seus próprios jugos naqueles que estão procurando servir o Senhor, forçando-os a certas posições por causa das necessidades da igreja, em vez de os deixarem atuar segundo o seu chamado específico. O jugo do Senhor é o único jugo que nos foi ordenado que carregássemos. Quando reunirmos coragem suficiente para resistir às pressões das pessoas de modo a fazer-nos apenas aquilo que o Senhor nos tem mandado fazer, teremos muito mais da verdadeira vida para ser dada às pessoas em relação ao que temos agora. A nossa tendência para carregar os jugos dados por homens em lugar do jugo do Senhor, com certeza é a maior causa da exaustão que há no ministério no dia de hoje. Subtítulo: A remoção do falatório e da manipulação. Uma outra razão para a mornidão de Laodiceia acha-se no seguinte texto: "Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso." Jeremias, capítulo 50, versículo 6. Andar de montes para outeiros refere-se a ir de uma coisa estimulante para uma outra, ou de falatório a falatório, é manter as pessoas agitadas, mas nunca as levando ao lugar de repouso, ao Senhor do sábado, a Ele em pessoa. Essa compulsão para manter o povo estimulado e em movimento normalmente tem raiz na insegurança de muitos que entraram prematuramente no ministério ou que deixaram o seu âmbito de autoridade para tentar fazer algo que não tenham sido comissionados a fazer. Em vez de estarem construindo sobre a sólida rocha da vontade de Deus, tais pessoas geralmente substituem isso com atividades que têm o propósito de manter o povo num certo grau de agitação. Elas são tomadas por um temor de que, se o grau de agitação não for mandado tido elevado, as pessoas começarão a se dispersar. Mas a igreja está cansada de projetos e de falatórios, e agora o que ela deseja é o Senhor, como os versículos precedentes ao que foi citado explicam. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor o seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto
eterno que nunca será esquecido. Jeremias capítulo 50, versículos 4 e 5. Os mega-ministérios, os projetos e as organizações que fazem uso de falatórios e de táticas de condenação para solicitar seu suporte financeiro não continuarão a receber o mesmo tipo de resposta que tiveram no passado. A maior parte da igreja está se tornando sábia diante dos falatórios e das manipulações que são tão contrários ao Espírito de Deus. A igreja não continuará a ser distraída por cidades construídas por homens. Ela agora está começando a olhar para aquela que está sendo construída por Deus. Os trabalhadores que estão para ser enviados por Deus não serão apenas construtores de projetos e de ministérios. Eles edificarão pessoas, fazendo de pedras vivas uma habitação para o nosso Deus, para que Ele possa habitar entre nós. O significado do nome Laodiceia reflete uma outra razão para a mornidão que agora está afligindo grande parte da igreja. Laodiceia significa julgamento pelo povo. Isso pode referir-se a pelo menos dois problemas. Primeiro, ao espírito de julgamento crítico que gera a nossa separação de Deus e a de uns dos outros. Isaías 58, versículo 9 diz: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Quando criticamos pessoas que são do Senhor, estamos sendo de fato críticos em relação ao próprio Senhor. Desse modo, na verdade, estamos dizendo que a obra criativa de Deus naquela pessoa está fora de nossos padrões. Isso constitui um grave erro que leva a uma terrível escuridão de alma. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim, esse tipo de crítica é uma das mais profundas manifestações do orgulho, um orgulho que julga até a Deus. Inevitavelmente, as coisas das quais somos mais críticos nos outros são nossos piores problemas, ou serão quando a graça de Deus for removida de nossa vida por causa desse orgulho. Por esses julgamentos, mantemo-nos numa escravidão. Uma grande parte disso tem raiz no poder dos dois ladrões discutido anteriormente. Temos a tendência de querer manter os outros e nós mesmos escravos do dia de ontem. O Senhor está chegando e mudando todos que o buscarem. Quando permanecemos relacionando-nos uns com os outros segundo o modo de como éramos, em vez de darmos uns aos outros a graça para nos tornarmos novos a cada dia, o que estamos fazendo é dificultar na vida de todos o andar na graça de Deus com a natureza renovada. Isso é um jugo que tem causado muito cansaço e, portanto, mornidão nesta era da igreja. Subtítulo: A forma errada de democracia. Um outro aspecto desse julgamento das pessoas é o espírito democrático que predomina na igreja. Pelo fato de que os homens, por causa da queda, têm a tendência de se corromperem com o poder, a democracia tem demonstrado ser a forma de governo das atividades humanas que é mais segura. Levada para a igreja, ela pode ser arrasadora e pode desvirtuá-la. O reino de Deus é tão somente isso, um reino. Um reino tem um rei, e o nosso rei tem de ser o Senhor de todos, caso contrário, ele não será Senhor absolutamente. O governo feito através de comissões ou por decisão ou consenso da maioria tem rebaixado uma grande parte da cristandade à devastadora vereda do humanismo. Alguém com perspicácia certa vez observou: bem, se o Senhor não se manifestar no culto de hoje, de qualquer modo, teremos um programa muito bom, entre aspas.
E não é isso que tem acontecido? Sendo incapazes de esperar pacientemente pelo Senhor, o que Ele sempre requer de nós, fazemos com que haja alguma coisa em andamento que mantenha a atenção das pessoas. Não foi por isso que Arão acabou fazendo o bezerro de ouro? O povo não podia esperar Moisés descer da montanha e eles tinham que ter alguma coisa que os mantivessem agitados de novo. Quantos líderes fracos, como Arão, acabam cedendo diante de pressões assim? Quantos bezerros de ouro que simbolizam a força carnal acham-se postos em nossos santuários? Um ídolo não é apenas uma imagem esculpida, mas é qualquer coisa em que as pessoas confiam em lugar daquele que é o único e verdadeiro Deus. Como aconteceu com o bezerro de ouro, é chegada a hora em que o Senhor vai triturar, reduzindo a pó todos os nossos substitutos que foram postos em lugar dele. Notas: 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ver, por exemplo, João 8, versículo 3, ver Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24, Tiago 2, 13, Apocalipse 3, versículo 18, Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 3, versículo 21, Ageu 2, versículo 9, Gênesis capítulo 35, versículo 18, Hebreus capítulo 10, versículo 12, em João 2, versículos 1 ao 12, Efésios 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Tiago capítulo 4, versículo 6 e ver Êxodo capítulo 32, versículo 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Aleluia! Amém. Glórias seja dada ao nome santo de Elohim. Aleluia. Amém, amém.